Boa noite, sejam bem-vindos. O time acessando, que legal. Vamos dar um minutinho aqui, a gente já vai começar. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre tendências do marketing para 2026. A gente sabe que as tendências mudam com muita frequência e cada vez mais o marketing tem sido bem desafiador em vários sentidos, porque a produção de conteúdo é cada vez mais intensa, o desejo por ter uma audiência nas redes sociais cada vez mais ferrenha para a gente conseguir a atenção. Então isso tudo tem sido muito disputado, o espaço na internet tem sido muito disputado. O que é importante, né? A gente entender quais são as tendências para que justamente possamos trabalhar com as ferramentas corretas, para que possamos trabalhar com estratégias corretas para a gente ter resultado. A gente vê muito aqui na Viva as empresas produzindo muito conteúdo em massa muitas vezes, trabalhando muito com fotos, com vídeos, com conteúdos, pensando em várias coisas, mas não pensando na estratégia. Então, a gente precisa entender que se você está focado somente na arte bonita, a gente precisa conversar. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um Pinterest, um YouTube, não se trata apenas de imagens, vídeos, né? Cenas bonitas. Principalmente se trata de estratégias. E isso é fundamental, a gente entender quais estratégias a gente vai trabalhar falando sobre as tendências do marketing em 2026. Eu trouxe vários exemplos aqui reais que eu quero apresentar para vocês, falando das 5 tendências que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, a ideia é justamente atrair visibilidade para o teu negócio, atrair autoridade e, consequentemente, vendas, que é o que a gente quer ao final desse projeto, a gente ter vendas ali também, tá? Por quê? Porque marketing não é sobre aparecer, somente sobre aparecer. Marketing é principalmente sobre fazer sentido para as pessoas, para que você possa se conectar com as pessoas, tá legal? E aí a gente vai falar da primeira tendência que a gente preparou aqui, que é as redes sociais com o uso da inteligência artificial como buscador. Até pouco tempo atrás, a gente fazia muitas buscas no próprio Google, em plataformas de buscas, né? E aí a gente vê um comportamento do consumidor crescendo cada vez mais, buscando por produtos, buscando por marcas, buscando por modelos de negócios dentro das próprias redes sociais. E mais do que isso, nesse ano de 2026, plataformas, né, ferramentas como inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, são plataformas que se tornaram canais de busca. Já não vemos com tanta frequência as pessoas buscando uma informação no Google, mas buscando essa informação no ChatGPT, que já vai fazendo um filtro disso tudo. E aí eu trago alguns exemplos, né? Quando a gente fala de rede social, o TikTok, por exemplo, ele já se posiciona muito como um canal de busca. Por exemplo, você vai buscar no TikTok um restaurante perto de mim. Como divulgar o meu negócio? Vale a pena tal produto? Tudo ali. As pessoas estão buscando esse tipo de informação dentro do TikTok. No Instagram, quando eu tenho lá no Instagram, lá na minha bio, quando eu entro no Instagram, na bio eu já encontro a informação de quem é você. E esse texto de vídeo, né, estes textos, eles influenciam muito a forma como você se apresenta.
no TikTok na forma de busca, no Instagram, na bio, as informações que você deixa ali. E a gente sabe, existe essa informação de que o próprio Google já sinalizou que teve uma queda muito significativa em relação às buscas. Usuários já não têm mais feito tantas buscas dentro do Google, mas sim dentro de inteligências artificiais, o que é algo incrível, e entendendo que realmente as IAs vêm dando certo, tá? Por que isso tudo é importante a gente entender, e o que a gente vê de tendência por trás das IAs como buscadores, por trás das buscas dentro da rede social. Não se trata somente de produzir conteúdo, se trata do conteúdo que faz sentido para as pessoas. Não é produzir por produzir, é a gente criar um conteúdo que se conecta com o meu cliente, um conteúdo que se conecta com a minha comunidade, com os usuários, seguidores, enfim, as pessoas que me seguem. Isso é importante, a gente ter essa conexão. Então vamos pensar numa aplicação prática aqui, né? Para de postar, tá? Para de postar só o que você fala, mas começa a trabalhar com conteúdos que se relacionam com o que o cliente está procurando. E aí, você sabe o que o seu cliente está procurando? É fundamental a gente conhecer exatamente o que o cliente está procurando. Esse é o conteúdo mais rico, o mais interessante, e é fundamental que ele esteja também ali à disposição das pessoas quando elas se conectarem com aquilo, tá? Então, a primeira tendência que a gente fala é a IA como buscador, as buscas dentro das redes sociais. A segunda tendência muito forte dentro desse universo do marketing em 2026 é o método POV. O método POV, ele é voltado para vídeos de curta e média duração. O método POV é um método de filmagem que você utiliza usando o teu ponto de vista. Você como a pessoa que está olhando e mostrando para o teu público através do teu ponto de vista. E é um método que faz com que o público se conecte na cena muito mais, de uma forma muito mais intensa. Por quê? 2026 não é um ano sobre produções caras, altíssimas, é sobre a sensação de realidade, aquela sensação de que realmente eu faço parte daquela situação, daquele cenário, eu estou vendo a partir dos olhos da pessoa que está ali, do ponto de vista dela. Isso é o método POV, e 2026 vem muito nessa crescente também, tá? Vamos trazer alguns exemplos aqui. A Nike usa muito o método POV quando ela mostra treinos, quando ela mostra rotina, quando ela mostra bastidores, tá? Parece que você está dentro da cena e as pessoas, né, que estão ali assistindo se conectam com aquilo. A Duolingo, tá? Ela virou referência em vídeos feitos com celular. E por quê? Porque são vídeos espontâneos, são vídeos engraçados, são vídeos que se conectam, são vídeos rápidos. Então isso tende a funcionar muito bem. A Red Bull é aquele conteúdo que parece um entretenimento e não um anúncio. As pessoas não querem ver anúncio, somente o anúncio. Elas querem ver um conteúdo que faça sentido para elas. E a estratégia está nisso, a gente transformar o anúncio num conteúdo interessante para o meu cliente também, mas que seja de entretenimento. A gente não precisa de drone, a gente não precisa de grandes ferramentas, a gente precisa de verdade, da forma como ela é, tá? Quem espera ainda a perfeição para gravar, quem fica esperando que tudo seja perfeito, que tudo esteja de acordo, fica invisível. Porque espera muito por algo que seja perfeito aos seus olhos e quando na verdade não conecta com o público. Então, essa pessoa ela tende a ficar invisível. Vamos falar da terceira tendência, que é o conteúdo autêntico, o storytelling e o senso de comunidade, tá? As marcas que hoje mais crescem no mercado são as marcas que não empurram anúncio, que não empurram propaganda. As marcas que mais crescem no mercado são aquelas que contam histórias, porque nós estamos sempre interessados nas histórias.
Todo mundo tem histórias. Produtos têm histórias, serviços têm histórias. E a gente se concentrar nessas histórias é o que faz com que o nosso público se conecte muito. Que você tem um produto para vender, possivelmente muita gente saiba. Agora, o porquê eu preciso desse produto, muitas vezes a gente não sabe. Até você contar uma história que faça sentido para mim. Storytelling, as pessoas se conectam muito com isso. Vamos de alguns exemplos reais, tá? A Netflix, ela cria narrativas para divulgar séries, contando histórias, tá? Não parece um anúncio, parece conversa, tá? A Apple, ela vende pertencimento, é como se você pertencesse a um estilo de vida. Todo mundo que faz uso da marca Apple é como se você fizesse parte de um estilo de vida, de uma identidade única. Isso é vender pertencimento. A Nubank, por exemplo, tá? A Nubank, ela construiu uma comunidade de pessoas reais, histórias reais, de educação. Então, muita da propaganda, muito da publicidade da Nubank é contando histórias, porque é isso que mais conecta, tá? A marca forte, aquela marca que realmente faz sentido na vida das pessoas, não é a marca que grita, não tem necessidade de gritar, mas é a marca que conecta, que se identifica, que fala de coisas que faz sentido para o cliente dela, que faz sentido para os seguidores dela. E isso é importante a gente olhar, tá? E aí vem a pergunta, se o seu conteúdo sumisse hoje, ele simplesmente parasse de existir, você não publicasse mais, você acredita que alguém sentiria falta desse conteúdo? Uma pergunta para você refletir. E se as pessoas não sentissem falta, olha um pouquinho para esse método, o storytelling, a ideia, tá, de comunidade e aquele conteúdo autêntico. Você sendo você, na sua verdade, do jeito que você é o melhor conteúdo, é o que mais conecta. A forma como você trabalha, tá? De verdade, sendo você de verdade. Uma quarta pauta que a gente tem aqui, uma quarta tendência é o UGC, que é o cliente como influenciador. E aí a gente fala do fim da panfletagem digital. Vamos falar do Instagram, que ainda é a mídia mais utilizada, né? A gente entra em muitas contas do Instagram e vê aquela panfletagem digital, aquele feed lotado de panfletos que não conectam de forma alguma. A gente está falando de um tempo do fim dessa panfletagem digital e desse método UGC. Por quê? O GC é quando as pessoas confiam em outras pessoas. As pessoas se conectam com marcas, confiam em marcas, tá? No UGC, a gente sabe que o seu cliente é o seu maior influenciador. Nada melhor do que o seu cliente para falar de você. Ele é o seu maior influenciador. Vamos de alguns exemplos reais, tá? A Amazon, tá? A Amazon, ela trabalha muito com os reviews, que virou uma das maiores ferramentas de venda. Trabalha muito com a estratégia do review. A Airbnb, fotos reais e as experiências que vendem mais do que anúncios perfeitos. Porque são clientes, são as pessoas contando as histórias. E aí, a gente sabe que se você não mostra quem compra de você, você está perdendo prova social todos os dias. A gente está deixando escapar provas sociais todos os dias porque eu não estou mostrando quem compra de mim. E isso é riquíssimo. A gente convidar os nossos clientes para falar da gente, entregar aquele depoimento, aquele material que faz sentido. E esse é um método que a gente vai trabalhar muito nesse ano de 2026. O GC, o seu cliente como seu maior influenciador. E para finalizar, a gente vai falar da nossa quinta tendência, a última, o SEO para as redes, né? E os carrosséis e 4S, tá? A gente fala que o SEO, que é essa ferramenta que a gente, né, essas palavras que a gente busca usar no Google, ele não morreu, ele só mudou de lugar. Então a forma como se trabalha isso é diferente também. Alguns exemplos, tá? O Pinterest, ele é muito mais pensado num conteúdo visual, o Pinterest, mas a longo prazo. Não é para ser passageiro, é para ficar conectado a longo prazo, tá? O LinkedIn
o que domina dentro do LinkedIn são os carrosséis educativos e principalmente a fase da consideração, você considerar aquele conteúdo, você usar aquele conteúdo. Então, usar carrosséis, usar o SEO com essas palavras que façam realmente sentido dentro do teu negócio é fundamental. Quando a gente fala de 4 S's, a gente está falando do scrolling, que é o primeiro S, que é o S que a gente se relaciona com aquele conteúdo que o usuário está descobrindo. Ele está na rede social, ele está na internet, ele está descobrindo. O segundo S é o streaming. E o streaming é o conteúdo que eu estou consumindo. Então, primeiro eu descubro, depois eu estou consumindo esse conteúdo. O quarto S é o searching, que é aquele conteúdo que a pessoa está resolvendo uma situação. E o quarto S, agora sim, o quarto S é o shopping, né? Até mesmo quando você entra no Google, a gente tem lá o Google Shopping, por exemplo, mas o shopping significa comprar. O que eu preciso entender como tendência e comportamento do consumidor em 2026? Os clientes estão descobrindo, depois eles consomem esse produto, resolvem alguma dor deles e vão comprar, tá? Então, é realmente mostrar qual é a solução que você entrega através do teu produto e do teu serviço, ok? Por quê? Quem entende de comportamento humano vende sem empurrar. A gente não precisa empurrar um serviço, a gente vende ele sem empurrar, porque eu entendo do comportamento do meu consumidor e da necessidade dele, e isso faz diferença. Eu quero dizer para vocês, depois destas 5 tendências, que 2026 é um ano para a gente realmente estar em todas as redes, sim, mas estar do jeito certo. Estar do jeito certo não é volume, é qualidade, é estratégia, é essa questão que faz a diferença. Estratégia, constância e verdade. Você sendo de verdade, é isso que faz a diferença. Não é volume, de novo, não é volume, é estratégia e constância, tá? E, gente, é isso que eu quero trazer para vocês, essas 5 tendências, tá? Convido vocês também a compartilharem esse conteúdo se fez sentido para vocês. A gente vai deixar esse conteúdo salvo no nosso canal do YouTube. Convido vocês para se inscrever em nosso canal e com muita frequência a gente vai estar trazendo muitos conteúdos também, tanto no nosso YouTube quanto aqui no Instagram, para ensinar aquilo que a gente mais ama, que é fazer marketing. Abraço!